Aqui estamos. Oi, galera! Eu sou Doula, também, para quem não me conhece, estou vendo pessoas entrando que eu não conheço. Então, meu nome é Pamela, eu sou Doula, originalmente moro em Campo Grande, mas no momento não estou por aí. E sou mãe da Flor, uma menina de quase 4 anos, e é isso. Nath, ó, deixa eu ver que horas são. Ó, eu vou ficar olhando para o celular às vezes para Ok. controlar a hora, eu vou ficar olhando para as minhas anotações aqui, pra Aham. gente ir. E Bom, a gente tem que ah, cuidar por causa da hora para dar tempo de eu salvar, que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui hoje. Minha primeira live como hospedeira, digamos assim, da live, então tem que lidar com a é tecnologia. sucesso. Se Bom, apresenta um pouquinho também. eu sou a Nathalie Tinoco, eu sou conselheira em amamentação, sou terapeuta floral, sou mãe de dois garotinhos, o Kenzo, de 6 anos, e o Code, que acabou de fazer 3 anos, dia 24 de maio. Ah, Tenho vivido experiências incríveis com as profissões que eu escolhi, que são os melhores trabalhos do mundo. Oi, Nath. Muito obrigada. Você Doula também é super doula, Nath, que presente. Que bom. legal, que legal. Oi, Raina. Raina. E falar de desmame é uma coisa muito legal, porque a gente se prepara para parto, pouco para amamentação e não faz ideia, né, do que vai acontecer ao longo da relação mãe e filho no que tange a amamentação. Então, eu acho que nós vamos ter aí uma hora pela frente muito legal. Polêmica, mas bem legal. É. Mas eu acho legal a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que eu tenho visto muita gente falar de amamentação. E talvez pouca gente falar sobre desmame, ou talvez quem fale sobre desmame não seja, às vezes, por ser um assunto polêmico também, muitas vezes as pessoas às vezes não querem ter contato exatamente com aquilo, sabe? Então E acho eu que vejo vai ser bem quem importante. fala, eu vejo que quem fala ainda fala muito de técnica, ainda fala muito de receita de bolo, né? De faça isso, faça aquilo. E pouco se fala exatamente sobre o que a gente quer abordar, né? O que é que faz com que a gente pense no desmame, que não o natural, né? Que não o que é guiado pela criança. Então, eu acho que vai Uhum. ser interessante para algumas pessoas. Nath, então pra gente começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho. A gente vai falar de desmame, mas não tem como falar de desmame sem falar de amamentação primeiro. Então a gente vai chegar lá, gente, mas a gente só quer trazer um pouco do como essa amamentação é vista. A gente já sabe que a amamentação ela é uma relação, né? Ela talvez seja a primeira relação daquele novo ser que está chegando. Eu queria que você falasse um pouco disso. É. Do Eu que isso costumo representa, do ponto de vista, não do ponto de vista fisiológico ou do ponto de vista mais nutricional, mas emocional e neurológico, né? isso. Vamos lá. Sugar é o que traz prazer e equilíbrio para o recém-nascido. Então, sugar, amamentar, não é só oferecer alimento, não é só manter essa criança saciada e saudável fisicamente. Isso vai trazer para ela estruturas neurológicas que somente a mamadeira talvez não consiga alcançar nessa escala. Uhum, Então quer dizer que eu mamei na mamadeira, eu fiquei sem essa possibilidade? Sim. E aí a gente vai construir isso depois ao longo da nossa vida. Então, uhum, amamentar é, além de vínculo, além de alimento físico, estruturação neurológica. Então, o bebê lá recém-nascido, com o estômagozinho do tamanho de uma acerolinha, ele vai mamar de hora em hora por conta do tamanho do recipiente gástrico, mas também porque ele acabou de chegar aqui fora, não faz ideia do que está acontecendo, acabou de sair de um lugar com temperatura regulada, ambiente sonoro adequado, né, ao desenvolvimento dele. Não precisava se mexer, não precisava fazer nada para receber o alimento e agora ele precisa. Então, quando ele se sente desequilibrado, descompassado, ele sente medo, né? Porque ele ainda só reage aos estímulos primitivos, ele vai querer sugar. Tanto uhum. que o neném acabou de mamar. Se a gente encosta o bebê no colo ou no ombro e ele encosta o ladinho da boca, ele vai fazer menção de sugar. Uhum.
E aí, às vezes, eu tenho algumas famílias que falam, nossa, mas ele nunca tá saciado, né? Ele nunca tá satisfeito. Não, ele tá satisfeito fisicamente, mas talvez, só talvez, emocionalmente, ele ainda precise de algo mais. Porque a saciedade ela não é só de Física. nutrição, de alimento, né? Talvez ele tenha Uhum, saciado a fome e a sede, mas uhum. talvez não esteja seguro, talvez não esteja confortável o suficiente naquele momento. E, Nath, e essa maturação neurológica, no qual a amamentação como relação está envolvida, ela tem um prazo para se estabelecer, para acabar, para mudar, não Tá. sei, de repente para ela passar a ser baseada em outros eventos da vida da É. criança. Tanto por isso que a OMS preconiza a amamentação por até 2 anos ou mais, né? Uhum, Então, estruturalmente, lá pelos 2 anos, existe uma maturação neurológica suficiente para que essa criança comece a desprender desse vínculo essencial, né? E em terapia eu costumo explicar sobre o vínculo simbiótico, que é a maior loucura do planeta. Para mim tá? Uma criança nasceu e ela continua sentindo exatamente tudo que a mãe dela está sentindo uhum. até os 2 anos de idade. Até os 2 anos. Até os 2 anos de Uau. idade. Portanto, né, estamos conectados ao nosso bebê, porque depois de 2 anos eles não são mais bebês, eles são crianças, né? Uhum. Até 2 anos de idade. E isso precisa ser olhado com carinho, né? Isso precisa ser respeitado. Quer dizer, então, Nathalie, que você está dizendo que eu tenho que amamentar até os 2 anos de idade, porque senão o meu filho vai crescer imaturo, ele vai crescer... Calma lá. Não sou eu quem estou dizendo, Vamos devagar. né? Quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, depois de muitos estudos, e graças a Deus por isso nós estamos numa movimentação de apoio, de incentivo, de orientação para que a amamentação aconteça, né? Uhum. Uns 4 anos atrás, nós tínhamos aí, inclusive, falas de que a amamentação, que leite materno era coisa para pobre, né? Que não tem grana para comprar fórmula. Uhum. E é o oposto disso, né? Quanto mais a gente incentiva a amamentação, menos lixo a gente produz. Também é muito É mais infinito, amplo. na verdade, as motivações aí, né? É, Se a gente for falar do porquê amamentar, né? Esse é um dos a motivos, gente mas se são perde. inúmeros, né? A gente se perde. Vamos pensar que a gente está aqui para falar de desmame, né? E Mas aí uma aí? outra coisa, deixa eu te perguntar. Então, assim, considerando que essa relação mãe-bebê que está ali acontecendo através da amamentação também, ela faz parte da maturação neurológica da criança, da estruturação desse indivíduo, da psique, da formação da psique desse indivíduo, e que hoje é recomendado, e a gente já sabe que até os 2 anos isso ainda está acontecendo. Então, assim, a gente pode considerar que um desmame natural para ele acontecer, ele tem que acontecer baseado na história dessa criança, desse indivíduo. O indivíduo que vai Na, guiar esse desmame seria a e na criança. construção do vínculo que essa criança e a mãe criaram, Uhum, né? Eu já conheci crianças que sem introdução de bicoatividade, e a gente vai falar um pouquinho mais profundamente, mas sem uhum. nenhuma inserção, sem nenhuma obrigatoriedade, né, nenhuma tentativa, que desmama com 1 ano e meio, Naturalmente. naturalmente, né? Entendi. Tanto porque a mãe voltou a trabalhar, e aí o período que ficava, e aí a criança foi criando outros hábitos alimentares. Eu acabo puxando a sardinha para o meu lado, porque vai depender muito da composição de personalidade dessa criança, né? Claro, claro. Então, assim, arianos, luas em Ares, Sempre eles, os eles são arianos. muito independentes, né? Uhum. Olhar para as crianças e colocá-las todas numa caixinha, eu acho muito perigoso, né? Para as mães também, né? E as mães também, né? Eu sempre digo o seguinte: cada filho sabe a mãe que tem, Uhum. tá bom? Certo. Mas então, pode isso acontecer também, essa criança desmamar antes dos 2 anos, e Pode. isso ser considerado um desmame natural do Pode. tempo daquela criança. Porque vamos falar o que é natural e o que não é natural em desmame?
Bora. Natural é quando a criança não quer mais. Ela não manifesta mais o desejo de sugar aquele seio. Uhum. Sem que haja a introdução de bicos artificiais, outros leites, o tal do desmame noturno. Uhum. Que aí a Né? gente já cai um pouquinho no que era outro ponto que eu queria falar muito, que é isso assim, que a gente vive atualmente, e há um tempo já, uma cultura de desmame, onde a nossa sociedade vive o, o desmame como uma coisa natural, e a gente está o tempo inteiro imerso num contexto que leva a gente a pensar nisso. Seja você entrar num supermercado e ter lá chupeta, mamadeira, fórmula, composto lácteo, seja aquela pessoa que te encontra e pergunta, mas essa criança ainda tá mamando? Ou aquela tia, aquela mãe, às vezes também, nossa, mas vai mamar até quando? E uma frase que me tocou muito, que eu vi esses dias no Instagram até, eu acho que foi no Instagram da Verônica, que é assim, ninguém começa uma relação pensando que hora vai acabar. Ah, eu vou começar a namorar com você hoje, daqui 4 meses, 6 meses a gente termina, tá? Eu achei isso, me bateu de um jeito assim, isso, sabe? Eu acho muito bacana essa colocação, porque isso está muito ligado, inclusive, à via de parto, né? A forma do respeito do nascimento também, né? Uhum. Da colocação, inclusive, lá no primeiro renascimento do parto, né? Quem é que marca com a criança a hora que ela vai nascer? A hora que ela está pronta para vir ao mundo. Então, E se a quem que gente marca está com ela a aqui hora que ela vai desmamar, né? exatamente. Se a gente está no movimento de humanização para nascer com respeito, a gente precisa olhar para a criança com respeito. Porque a gente não Uhum. está aqui falando de alguém que é uma folha em branco e que eu vou imprimir as minhas necessidades e as minhas realidades. É o contrário. Aquela criança, ela vai aprender o mundo, sentir o mundo através da relação que ela cria com essa mãe e com esse pai. Uhum. Olha a baita responsabilidade que Responsabilidade. é trazer uma criança ao mundo. Esses dias eu falei para uma paciente, eu falei, gente, se a gente tivesse certeza de como é que as coisas funcionam, né? Se a gente aprendesse na escola sobre vínculo, a gente não ia ter filho assim como normalmente se tem. Certamente. Porque é uma realidade tão louca você passar anos da sua vida se avaliando, se melhorando, se construindo, porque você está construindo um ser humano. E aí eu tô construindo uma pessoa e tô dizendo para ela que, olha, a nossa relação aqui precisa acabar porque eu tô com pressa. Porque eu tô Exato. cansada, porque eu não tenho ajuda, porque eu não tô sendo atendida e acolhida nas minhas necessidades emocionais. Porque E a gente assim, vive num período de consumo, né? Tem que ser rápido, tem que ser exato. E aí fácil. até quero falar, Nádia, eu tô vendo os nomes, né? E tem muita mãe aqui assistindo a gente agora. E Tem. a gente não fala isso de um lugar onde isso que é para gerar uma culpabilização. Não, Não, a gente não. sabe. Nós estamos cansadas também. Nós também temos pressa às vezes. Todos temos coisas a fazer. Mas não é nesse lugar que a gente quer colocar ninguém, né? Não é no lugar da Para culpa. trazer para uma realidade que ninguém traz. Porque é muito bonito e romântico dizer que a amamentação vai funcionar se você quiser que ela funcione. Não tem só o desejo. Tem Não. muita lágrima, tem muita autoafirmação, Doação. doação, né? Responsabilidade também. Eu sempre, para mim, que eu penso em amamentação, em desmame, que para mim uma coisa não vem sem a outra, é, eu penso em responsabilidade. Até porque eu acho importante a gente ressaltar que por mais que nós aqui não cabe nem só a mãe, né? A mãe ela tá ali no elo direto, mas é toda a família, né? Toda a rede que está em volta dessa criança. Sim. Nós somos os responsáveis e nós somos os adultos. Então, você então muitas vezes já me falou isso, né? E cada vez isso se torna mais óbvio para mim, no sentido de que sim, nós muitas vezes estamos cansadas, muitas vezes gostaríamos de estar fazendo outras coisas e tá tudo bem. Agora eu acho que a gente precisa olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos com a responsabilidade que nós adultos temos sobre, porque eles são um elo fraco, E aí, né? assim, ó, é olhar para eles com a mesma responsabilidade afetiva que a gente precisa ter em todas as nossas relações. Exato.
né? Porque eles são indivíduos, independente do tamanho, da idade, eles são indivíduos ali, né? Eles merecem o mesmo respeito de toda outra pessoa, qualquer pessoa no mundo. Raina, a live vai ficar salva assim, tá? Fica tranquila. Vamos salvar. E pelo amor Vamos de até Deus, não um é pouquinho porque antes da 1 hora a gente para eu salvar. Vai ficar não salvo é lá no meu porque IGTV. não é porque João tem lua em câncer que vai ficar pendurado no seu peito até 5 anos, não. A gente já chega lá. Pelo seguinte, vamos lá. A gente não está construindo uma relação com responsabilidade. Então, vamos lá. Resolvemos ter um filho, encontramos alguém com quem a gente confia que isso vai ser um bom trabalho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Para ficar mais simples. Uhum. Então, em um determinado momento da minha vida, eu conheci alguém, e aí esse alguém era uma pessoa bacana para trilhar comigo no caminho da parentalidade. Fiz a minha escolha, ele também fez a escolha dele, e aí nós começamos a formar uma família. E nesse processo precisa existir a cumplicidade, porque a gente não faz filho sozinho, né? Mesmo que numa produção independente, a gente precisa ter uma estrutura. Uhum. Quando a gente fala de produção independente, estou falando de inseminação de pessoas que estão sem parceiro ou parceira. Certo. Porque a gente precisa de uma estrutura, uma rede de apoio. E aí, esse casal, né, ou essas pessoas que não necessariamente precisam estar numa relação romântica, querem essa relação de amamentação, eles precisam estar cientes de que isso tem necessidade de doação. Porque fica muito estranho para o homem o mundo da amamentação. Tem alguns meninos aqui, ó, tem o Nando, tem o Fabrício, que é o pai dos meus meninos. São pouquíssimos homens que vão se interessar, o Rodrigo, que vão se interessar pelo assunto amamentação, porque é um lugar que a gente não ensina os homens a viverem. E quando eles tentam participar... Gente, o que eu já vi de família, de vó, né, de tia, que tá lá acompanhando a puérpera, falar... Não, deixa aqui que a gente vai aprender, ela vai explicar pra gente e a gente ajuda. Não! Esse homem precisa estar inserido. Porque é nele que essa mulher vai arrumar força, estrutura. É com ele que ela vai trilhar esse caminho. Até porque, Nath, para que lá na frente, quando ela comece, por exemplo, a pensar em querer desmamar, e aí a gente vai entender quais são as várias motivações que podem levar a isso, ela tenha nesse parceiro, seja esse parceiro um homem, uma mulher, uma avó, seja qual for esse outro cuidador, uma pessoa que possa estar ali junto com ela, né? Que seja o amparo, o apoio dela, não que seja mais um elo fraco. E que alcance essa necessidade, né? Porque uma mãe cansada não tá querendo deixar de ser mãe. Uma mãe que diz, eu não aguento mais, eu quero pedir demissão do cargo de mãe, onde é que é o RH? Ela não quer abrir mão dos filhos, colocar numa mala e mandar... Não. Ela só tá precisando de apoio, ela só tá precisando descansar às vezes. Uhum. Né? Porque a carga mental acaba ficando sobre a mulher. E não é porque os homens simplesmente não se importam com isso. Mas a maioria dos homens não foi talhado para isso. O cérebro já é diferente. E aí a criação que nós temos também coloca para isso. A matemática fica simples. Então, olhar para uma mulher que lá no alto dos seus 3, 4 meses de amamentação, vira e fala, eu preciso dormir, toma que o filho é teu. Gente, ela não tá doida. Ainda. Ela tá cansada, ela precisa dormir. Sim. E ela não precisa de julgamento. Ué, você não queria ser mãe? Ué, você não queria amamentar? Dá uma mamadeira para essa criança. Não precisa dar uma mamadeira para essa criança. Não precisa de soluções fáceis, né? Porque eu acho que essa é uma solução fácil, né? Vamos dar uma mamadeira com complemento e vai dormir a noite inteira, porque vai estar com a barriga cheia. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Mas e aí? Será que ela quer desmamar? Eu acho que aí a gente cai exatamente naquilo, né? Acho que é a coisa principal que a gente quer falar hoje. As coisas vão acontecendo, né? Até um dos motivos de eu ter te convidado para essa live é isso. Eu comecei a falar de amamentação no meu perfil, com o meu relato de amamentação. E aí as conversas foram vindo, e aí começou a chegar algumas conversas sobre desmame, e eu comecei a conversar com algumas mulheres.
E aí, quando você começa a conversar, mas o que que tá te levando a pensar em desmamar? Ah, eu não aguento mais acordar à noite. Eu tô muito cansada, eu preciso dormir. Aí você vai conversando e você começa, né? Ah, mas será que não existe uma outra maneira? Se você que precisa dormir, será mesmo que fazer esse desmame vai te ajudar a dormir melhor? E aí a gente começa tanto a ver os diversos motivos a quais levam as mulheres a quererem desmamar, que não tem a ver com a amamentação necessariamente, e aos diversos mitos também. E aí eu me incluo numa mulher que passou por isso, que é ter feito um desmame noturno, decidido fazer com... Minha filha tinha 11 meses, foi feito, fizemos, foi efetivo, ela desmamou. Mas eu não digo que isso me trouxe noites de sono Ela não dormiu, né? tranquilas. Só que na época eu acreditei que isso ia acontecer. Mas todo mundo Eu acreditei acredita, pelo contexto no qual eu estava inserida, sabe? Assim, de pessoas com as quais eu convivia, de alguns profissionais até, que me falaram que essa era uma opção para dormir à noite. Sim, sim. Só vou responder a Vitória que perguntou se os bebês precisam serem acordados no turno da noite para mamar. Não, ninguém precisa ser acordado para comer. Eles acordam, né? Então, e falar sobre sono rapidinho, Pam. Gente, dormir é aprendizado, assim como falar, andar, sentar, comer. Então a gente nasce tão imaturo que a gente precisa aprender absolutamente tudo. Gente, os nossos intestinos não fazem peristaltia constante quando a gente nasce. Olha como a amamentação, inclusive, nisso vai ajudar. Sim, então o neném coloca a boca no peito da mãe, o cérebro manda para o intestino a informação de que vai vir comida e aí a peristaltia começa. Aí ele começa a fazer um movimento, naturalmente faz um monte de pum, faz um monte de cocô, tá? Então, dormir é um aprendizado. E a gente só vai aprender quando a gente entende que algumas crianças precisam de rotina. É necessário que a gente respeite todo o contexto dessa família. E é por isso que eu falo sobre consultoria de sono, às vezes, dependendo do profissional, ser uma cilada. Aí a gente já entra também naquela coisa de que tudo se vende hoje, né? Tudo se vende técnica de desmame, se vende técnica de uma noite inteira de sono, se vende. Tem que tomar cuidado com o que a gente está comprando, com as ideias que a gente está comprando também, né? E aí, por que esse mercado existe? Porque existem mães cansadas sem rede de apoio. E existe uma necessidade de acolhimento que não acontece na maioria dos lares. Porque nasce a criança, olha-se para a criança e não se olha para essa mulher. Não se olha para a necessidade de cuidado, de amparo, de estrutura, de compreensão, de acolhimento. Eu comecei a trabalhar com aconselhamento em amamentação para que nenhuma mulher se sentisse como eu me senti. E eu tinha rede de apoio. Eu tinha uma rede de apoio, assim... O Fabrício foi pai, né? Nasceu, o Kenzo nasceu o pai Fabrício, como nasceu a mãe Nathalie. E ele tava lá, parceiro. Quantas madrugadas eu precisei dormir e ele assumiu e ficou com o Kenzo em cima. Com o Code, mesma coisa. Mas a gente tem necessidades que às vezes nem nós conseguimos alcançar. Então, o mercado está aí oferecendo serviços de facilitação com bebês, porque existem pessoas no mundo inteiro que não conseguem olhar para as necessidades do outro. Sem dúvida. Modernizamos e ficamos egoístas. Porque tudo é muito rápido, tudo precisa acontecer de um dia para o outro, de uma hora para outra. Na técnica bem aplicada de treinamento de sono, o processo pode demorar 30 dias. Eu tô falando disso porque eu comprei o serviço de consultoria do sono com uma profissional que eu acredito que faz o trabalho dela com muito, muito cuidado. E ainda assim, a gente precisou tomar cuidado. Porque eu acho assim, eu acho que é um outro, assim, inclusive já fazendo propaganda, a gente vai ter uma live sobre sono daqui 2 semanas com a Carol Aruê, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que entra um pouco também, casa muito, porque a gente tem muito essa
essa crença do desmame noturno, né? Que o desmamar à noite vai fazer a criança dormir melhor e a mãe também. Então, acho que eu fui nesse caminho por isso, porque cheguei num momento de exaustão, não só eu, como meu marido, que estava ali comigo desde o começo também. E a gente achou que isso era um caminho para dormir melhor. E eu vou dizer assim, minha filha tem quase 4 anos, agora ela anda já faz uns 3 meses de noites perfeitas de sono. Mas assim, volta e meia, as noites voltam a ser ruins, porque assim como nós adultos dormimos mal, as crianças dormem mal às vezes. Obrigada, obrigada. Né? Vamos lá, de novo. Bebês são seres humanos. São seres humanos em processo de construção, mas são seres humanos. Né? Não tem o mesmo apetite sempre, não tem a mesma necessidade de dormir sempre. Somos diferentes a cada dia. Aline, é exatamente isso. A Aline está dizendo o seguinte: tem falta de preparação das mães e dos pais para entender que o bebê tem que se acostumar com a vida. Querem que o bebê se adeque à rotina sem entender que é fisiológico. O bebê precisa de tempo, no meu sentimento. É isso. Eu sempre faço um exercício. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque o desmame noturno ele vem num contexto de que a mãe e o pai precisam, a mãe ou o parceiro que esteja lá precisam dormir. E aí acham isso como um caminho. Só que existe inclusive estudos mostrando, olha que curioso, que comparando crianças que sofreram desmame noturno, né, passaram a tomar, por exemplo, uma mamadeira antes de dormir, e crianças que continuam no aleitamento materno durante a noite, e a diferença de tempo de sono dormida entre esses grupos de criança é de 7 minutos. Então, uma coisa fica tão óbvia, assim, de que tirar o mamar não vai tirar o aleitamento materno, não vai trazer mais sono, porque sono é uma questão de maturidade neurológica e não está ligada necessariamente com estar mamando o peito da mãe ou não. Desculpa, pode falar. Tem alguns mitos, né? De que é porque mama no peito e fica sentindo o cheiro da mãe e vai acordar. Gente, vamos lá. Amamentação em livre demanda quer dizer que nós vamos atender a necessidade de sucção desse bebê sempre que ele solicitar. Necessariamente sendo por fome ou por puramente necessidade de equilíbrio fisiológico. Um bebê atendido, vamos lá. Um ser humano atendido em todas as suas necessidades, tendenciosamente vai ser um adulto muito mais independente e seguro. Isso é o que dizem as literaturas. E aí eu vou dizer para vocês o que é que eu vejo. Eu amamento até hoje o Coach e o Kenzo desmamou durante a minha gestação. Eu tinha certeza de que eu não queria uma amamentação em tandem, né? Eu não queria amamentar o toddler e o bebê recém-nascido. Isso era comigo. Eu não queria. Então, a partir dos 2 anos, a gente começou a conversar e, naturalmente, a coisa foi acontecendo. Mesmo assim, o Kenzo não deixou de ter as suas necessidades atendidas. Ele continuou na cama compartilhada, ele continuou recebendo colo, ele continuou sendo acolhido quando ele chorava, independente de estar amamentado ou não. O Kenzo tem 6 anos de idade, ele vai para casa do pai e fala: mãe, se você sentir saudade, você me liga. Ah, que lindo. Filho, mas você não quer dormir? Às vezes ele chega e quer ir dormir na casa, né? Numa outra casa. Eu falo: mas, filho, você chegou ontem, você não quer dormir mais um pouquinho com a mamãe? Não, mãe. Se eu ficar com saudade, eu peço para ligar para você. Gente. Tá tudo bem para ele. Raína também é uma lua em câncer, tá? Kenzo tem uma lua em câncer. Há esperanças, Raína. Mas qual foi a necessidade dele quando ele nasceu? Ele precisava estar no colo. Ele tinha necessidade de contato. E isso foi atendido. Foi para a escola com menos de 1 ano. Né? E isso não quis dizer que ele precisou parar de mamar ou que ele precisou de fórmula. Isso vai depender. Nath, isso me fez lembrar de uma pergunta. Que você falou de foi para a escola e tal, precisou parar de mamar. Quando a gente fala, né, que eu acho que fica 2 extremos também, né? O desmame natural, né, e o desmame guiado pelo adulto, né? Quando a gente fala, por exemplo,
O bebê ele vai passando por fases na vida onde as demandas dele vão mudando. Ele vai começa a introdução alimentar, naturalmente várias crianças. Claro que a gente sabe que a introdução alimentar é um processo, né? Ela não acontece aos 6 meses. Ela é um processo. Mas algumas crianças já vão reduzindo a necessidade de mamadas. Aí, às vezes, a mãe volta ao trabalho, a criança vai passar para um outro cuidador, ou mesmo para uma escola, e isso vai reduzindo, vai limitando as mamadas. Só que isso acontece pelo próprio processo de vida da criança. Mas do Isso seria amadurecimento. considerado natural. Sim, é da necessidade daquele grupo, né? Uhum. A gente está falando Se é aquele de indivíduo pessoas amadurecendo ocidentais, né? Onde a gente está falando da realidade aqui, né? Sim, Tem sim, outros sim. lugares no mundo que isso vai ser respeitado com mais amplitude. Ah, sim. Mas dentro da nossa realidade, isso é considerado natural. Uhum. O que não é natural? É para eu responder? A experiência está aí. Ah, eu não considero. O que eu fiz, por exemplo, falando de mim já pessoalmente, não considero natural. Né? Esse desmame noturno, assim, forçado. Eu quero falar uma coisa que vai parecer julgamento e tá tudo bem, tá, gente? Mas não é julgamento. Não existe desmame noturno para continuar mamando de dia, gente. E aí a gente já cai em outro ponto, e tem até uma pergunta aqui sobre isso também. Que não tem um jeito bonito de falar nem romântico, tá? Não quer causar trauma numa criança? Escolha desmamar ou escolha manter a amamentação para que essa criança pare de mamar em você. Mas escolha. A gente não está falando de responsabilidade afetiva na criação do vínculo? Se você resolveu, né? Vamos lá. O que leva a gente a pensar em desmame? Cansaço, volta ao trabalho, a dificuldade no apoio de algumas escolas, de algumas instituições para receber leite materno, né? Para manipular leite materno. Uhum. Falta de rede de apoio, então às vezes vai para casa de um cuidador que não tem habilidade de dar no copinho, que por construção cultural acha que a mamadeira e a chupeta são as melhores alternativas para atender essa criança. Enfim, tem necessidade de independência também, eu acho, né? Necessidade de tempo, mas, assim, talvez. Você chegou em todas as avaliações, você sentou, você respirou, você conseguiu dormir uma noite inteira e você virou e eu acho que para mim já deu. Eu tô satisfeita com o meu período de amamentação, porque eu e o meu filho, eu e a minha filha já tivemos aí o nosso momento. Eu estou satisfeita e eu não quero mais amamentar. Uhum. Não é Mas eu fiz isso de um lugar de consciência. Perfeito. Perfeito. Mas foi abrupto. E tá Sim. tudo certo, porque você, no seu caminhar de desmame, você foi galgando também uma relação muito mais próxima com a flor. Sim, sem dúvida. Não foi aquela coisa, vai lá, Gustavo, olha porque eu não quero saber do que tá acontecendo. Uhum. Então, a gente precisa olhar com carinho também para as decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo. Tanto que assim, já que estamos falando aqui do meu caso em especial, eu acho que eu desmamei a Flor eu fiz o desmame noturno com 11 meses. Ela continuou mamando ainda até 1 ano e 11 meses. E com 1 ano e 11 meses eu tinha vontade de chegar aos 2 anos, mas eu não consegui chegar até lá. E hoje eu sou muito tranquila com isso, sabe? Porque a minha decisão de desmame, ela foi consciente. E esqueci o que eu ia falar. Olha só. Pegadinha comigo mesma. Eu acho que não, lembrei isso. Que hoje, eu como mãe, eu sempre, à medida que eu vou amadurecendo coisas na minha maternidade, eu volto a olhar para trás e às vezes me questionar mesmo, posturas ou decisões, sabe? Mas eu acho que essa é uma postura e uma decisão que eu tomei da qual eu não me questiono tanto. Porque eu sinto que eu fiz isso foi uma decisão consciente. Eu sabia que eu estava desmamando, eu não botei nenhum nome bonito nisso. É isso, né? Sabe? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje.
é tirar a necessidade que eu vejo na maioria das falas de desmame de um nome bonito. Como se assumir que Vamos eu lá, não quero gentil, mais. gradual, Gente, não tem sem desmame trauma, natural, não tem minimizando o desmame trauma, com gradual. menos trauma. O trauma só vai acontecer se esse adulto, se essa mulher adulta tiver num descompasso emocional que ela não dá conta, nem dela. Os traumas são criados primeiro pelo adulto. Uhum. Né? A gente estava falando antes, eu acho tão importante uma mulher que está percebendo que tá entrando aí numa zona perigosa emocional, que ela procure terapia. Seja Sem com dúvida. psicanalista, seja com psiquiatra, seja com terapia floral, qualquer terapia holística, mas Qualquer que ela se terapia, o que olhe. funcionar para cada uma, né? O que É um for momento aí de olhar para bacana, você também e descobrir o que funciona. o que for bacana para você. Mas olhe-se. Ou peça ajuda para alguém que possa te olhar. Quando as mulheres chegam para mim, Nathalie, eu quero desmamar. Como é que eu faço? Você já falou com seu filho que você quer desmamar? A pessoa mais interessada nisso na face da Terra. A pessoa olha para mim com aquela cara de beagle, né? Tipo, hã? Como assim? Falei, ué, é uma relação. Quando você tá namorando alguém e a relação tá estranha e você quer encerrar ou você quer mudar a forma de relação, você vai falar com quem? Você não vai falar com a pessoa? Fale com a criança. Uhum. Seja a idade, tenha ela a idade que ela tiver. Então diga, eu não quero mais te amamentar. Mas aí eu vou traumatizar o meu filho. Ele vai achar que eu não o amo. Ao contrário, ser honesto, ser sincero. Olha, eu não consigo mais. Eu já te dei tudo que eu tinha para te dar. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito a fazer e eu, assim, sou total apoiadora, é isso, é trazer em fala, em conversa, seja essa conversa com uma criança grande que já vai te dar retorno em fala, e seja com um bebê. E seja essa conversa feita, talvez até durante o sono, né? Não, no sono Eu REM, acho que como diz, durante o como sono ensina a REM, né? Eleanor Luzes, né? A Vitória tá E eu sinto perguntando que algo que. Teve uma pergunta bem legal aqui, eu queria voltar depois. Ó, sobre mamar na mamadeira. mamadeira e no peito gera traumas ou vícios orais. Deixa eu Todo só concluir a vício. minha fala, só para Tá. eu não me perder depois, para não ficar quebrado também a nossa conversa. É, eu sinto que isso faz diferença, porque essa conversa, porque isso traz para a criança uma noção de que tem a outra pessoa ali naquele relacionamento e que aquela pessoa também importa. E que ela é E que aquela pessoa se respeitada, né? importa com o outro lado. É uma troca. Até no fim, desse relação, que é a amamentação, ela tem que ser uma troca também. Sim. E tem E uma eu outra sinto isso que coisa. isso me traz muita tranquilidade, porque eu conversei muito com a Flor quando eu desmamei. E eu lembro muito claramente das nossas conversas, assim, ela já tinha quase 2 anos, ela já entendia boa parte, ela me retornava. Tem uma Foi, outra foi uma coisa muito experiência bem importante aí, Pamela. Quando um adulto fala, ele estrutura e se ouve. A para gente, ele mesmo se para estrutura, né? si, né? Então, quando eu falo, eu me escuto, eu tenho a possibilidade de organizar as minhas emoções. Por isso fazer terapia, por isso procurar alguém com quem você possa dividir. Cara, não quer fazer terapia? Encontra aí uma mãe, encontra uma amiga, né? Que possa, de um lugar saudável, por favor, te ajudar a estruturar o que está acontecendo, né? Sim. Falando de mamadeira e chupeta, eu falo em todas as minhas visitas, quando eu vejo uma chupeta, que a chupeta é para o adulto cuidador, não é para criança. Mamadeira e chupeta foram criações lá na Segunda Guerra Mundial, quando a mulher tem a necessidade de sair de casa para trabalhar, né? Porque os homens já estavam lá na guerra. E aí entendeu-se que usar um bico de borracha fosse trazer mais alento para a criança. E vai trazer sucção nutritiva, né? Vai Só que tem um substituir. detalhe. O que aconteceu aí? Qual foi o problema aí? Isso começou a ser substituído sem necessidade. Eu costumo dizer que tem coisas que são necessárias dependendo da realidade de cada um. A gente está falando aqui de amamentação para pessoas que têm o desejo, que conhecem a necessidade e que estão dispostas a. Todo mundo, tá? Sim.
Não. Eu acho que aí também eu acho que é hora de parar e refletir sobre isso, né? Você tá mesmo disposta? E tá E tudo tá tudo bem não certo. estar. E tá tudo certo não estar disposta. A gente está falando de criação de vínculo, mas uma frase que para mim é muito verdadeira é: antes uma mamadeira cheia de amor do que um peito doente. Uhum. Um peito que tá ali pela obrigação e não pela doação, não pela consciência, porque às vezes É, doação fica romantiquinho, isso que eu ia falar agora, né? tá? Mas pela Eu acho que com consciência, a pela consciência, com a escolha. responsabilidade, né? É. De estar Então, ali. assim, vai gerar algum trauma não amamentar essa criança? Gente, o trauma começa no adulto. Bebê. Eu acho que essa palavra trauma, ela pesa muito, assim. Eu acho que a gente não pode assumir que uma amamentação de uma leite vindo de uma mamadeira vai ser um leite igual. Não, não vai. Não existe Não, substituto para o leite materno, ponto. não tem. Até Né? porque o negócio ele é feito de acordo com a necessidade do momento, né? Então, você colocou a boca lá no seio, as papilas gustativas informam para a mucosa desse seio, que levam para o cérebro da mulher quais são as necessidades, e em 2, 3 minutos tem leite adequado vindo aí. Sim, o mecanismo é muito perfeito, né? A Mas não fórmula é, é isso não quer dizer 100%. que a gente possa, que a gente deva ou possa ter, ou que tá tudo bem ter uma mãe doente do outro lado, Não, né? não. Psicologicamente, emocionalmente Até doente. porque, gente, eu já atendi mulheres que tinham produção adequada, a pega estava perfeita, o bebê tinha tudo de sucção bonitinho, não tinha freno, estava tudo perfeito. E a criança não ganhava peso. Por que é que as crianças podem passar por isso? Gente, se eu não acredito no meu leite, se eu não acredito que o meu corpo é o suficiente e se eu tenho alguma necessidade emocional que não está atendida, eu tenho o que oferecer? Você lembra que eu falei para você que podia mobilizar um monte de coisa? Tá tudo bem. Eu já falei para a Luísa, chega de TT, né, filha? Ela fala Isso eu queria não. comentar essa fala. Ó, eu acho que se eu fizer a pergunta para minha filha, ela vai falar que não. Eu já falei para Luísa, chega de TT, filha, e ela fala não. É que eu acho que quando a gente coloca a questão da conversa, não é bem por aí. Eu Não é acho que essa coisa assim, assim, ai, vamos desmamar, não é, ó, não é uma consulta, não é uma. quer ver uma coisa importante? Pamela, vamos falar sobre amamentação na semana que vem? Se eu te pergunto, eu te dou o direito de responder o que você quer. Eu vou ficar aqui pensando na minha resposta. Você entendeu? Então, Você está me sim, abrindo essa possibilidade, né? Eu acho que quando a gente fala exatamente. de conversa, eu vejo muito assim, trazendo para minha experiência pessoal, que era a seguinte: eu cheguei no meu momento em que eu considero que isso não funciona mais. Para mim, não está mais fazendo bem. E eu acho que é isso. Eu falava com a minha filha como eu estivesse falando quase como um adulto. Claro, com uma linguagem talvez não usava todas as mesmas palavras, mas eu falei o que eu estava sentindo. E a mamãe não consegue mais por causa disso, A disso. mamãe E eu não tá mais escolhi, feliz aqui, fazendo exato, não me desse fazia, jeito. assim, não me Eu, fazia bem. eu preciso mudar. E eu quero que Isso. você entenda. E assim, Ana, eu acho que a questão, antes de perguntar para a Luísa se tá na hora da gente parar com o TT, em algum momento contigo, olhar para você e perguntar para você: até quando você quer amamentar? Ou já chegou Uhum. a hora de parar? Você ainda quer? Se a resposta for sim, vida que segue. Aproveita e peito para o que baixe. Se a resposta for não, o que você quer fazer? Como você quer fazer? É Uhum. só isso. E assim, é sem julgamento. É sem Eu acho, Nath, que a gente só culpabilização. precisamos deixar bem claro que o que a gente está falando assim é que se a resposta for não, eu não quero mais, eu acho que a gente tem que partir de um lugar onde a gente refletiu se esse eu não quero mais, ele é não quero porque a amamentação em si é o que eu não quero, ou é todas aquelas outras coisas que a gente já falou que levam a gente a acreditar que a gente não quer mais amamentar, né? Tem solução para descansar? Se eu tô cansada, eu preciso descansar. Será que eu desmamar eu vou descansar? Talvez eu fique mais cansada.
Exatamente, porque aí tem um monte de outros trabalhos, né, gente? Você vai atender essa demanda de outras maneiras, que não vai ser com o seu peito, né? Aquela demanda daquela criança, seja ela física, nutricional, emocional, ela vai continuar existindo, ela vai se modificar, talvez. Sim, mas ela vai continuar existindo, Uhum. né? E eu queria Então, responder que eu recebi uma caixinha de perguntas que eu abri, uma pergunta que eu acho bem importante a gente responder, que eu acho que tem a ver também com uma coisa que eu tinha pontuado que eu queria falar aqui. A pergunta é a seguinte: é possível o leite secar do nada depois de meses amamentando? Vou te não, deixar responder, depois eu comento. não. Para haver produção de leite, precisa ter solicitação. Precisa Porém, de um bebê sugando. precisa de um bebê sugando. Porém, se há a inserção de outras vias de alimento, naturalmente esse bebê não vai sugar a constância que sugava antes, nesses meses de amamentação. Uhum. Então, gente, vamos lá. O processo de produção de leite materno, né? Nasceu o bebê, nasce a placenta, os hormônios da gestação vão embora, sobem para o cérebro os hormônios da lactação, prolactina. E aí, precisa de solicitação para que essa fábrica comece a produzir. Ela vai fazer uma produção exagerada no início, porque não sabe quantas crianças tem para alimentar, e isso vai se regular de acordo com a solicitação. Lá Uhum. por 2, 3 meses, as mães começam a me procurar falando: Nath, meu peito não tem mais leite, tá murchinho. Não, só tá o quanto o bebê precisa. Exato, o seu corpo já entendeu qual é o momento que tem que fazer produção de leite materno. Até Uhum. 80% da produção de leite materno acontece no ato da sucção. Sucção. Então, vai começar a mamar, o seu cérebro vai entender que tem um bebê para ser alimentado e aí o leite vai ser produzido naquele momento. Não é para Uhum. ficar de peito cheio. Gente, senão a gente ia viver como aquelas vaquinhas confinadas lá, cheia de antibióticos, cheia de mastite. O tecido mamário não foi feito para isso, Uhum. Sim. né? Então, É, não vai conclui. parar. O que vai acontecer é que, se você tira a solicitação de 2, 3 mamadas, o seu cérebro vai entender que ele não precisa de tanta produção. Uhum. E aí é uma escolha também, seja por necessidade nutricional, seja por período de afastamento. Período de afastamento a gente pode manter ordenha. Na volta ao trabalho, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que relaciona também com essa pergunta e com esse tópico, é que eu vejo alguns casos acontecerem de assim, eu não sei o que aconteceu, eu fiz tudo, mas meu filho, com nada, com 8 meses, desmamou. Mas aí você começa a conhecer a história envolvida, e às vezes tem introdução de algum bico, às vezes teve um desmame noturno envolvido, às vezes teve limitação de demanda envolvida, e aí é uma coisa que, por redução, seja por colocar outro bico, que pode trazer confusão de bico, né, e levar a um Exato. desmame precoce, ou seja por inserir outras formas de alimento, às vezes antes da hora, ou por um desmame noturno, que a gente sabe que grande parte do estímulo da produção e dos hormônios necessários, eles Sim, acontecem o pico durante a de noite. prolactina acontece na madrugada. Se não tem Isso. solicitação durante o dia, a produção vai ser alterada. Uhum. E aí, às vezes, eu vejo que acontece isso, que, alguns meses depois, né, a produção, ela começa a cair, acontece um desmame natural, entre aspas, né? Que aí eu vejo muito, assim, a Eu fui cultura do desmame desmamada. pesando forte e a gente tomando caminhos nas nossas escolhas, às vezes sem muita informação ou sem muita consciência, que lá na frente resultam num desmame precoce, que às vezes era que muitas mulheres não queriam. E Ou aí, até daí, queriam, mas não conseguem alcançar isso por conta de um julgamento externo, por conta de uma uhum, necessidade de autoafirmação, uhum. né? E aí, por isso eu falo que cada um é um e a gente tem que avaliar com carinho. Nós temos só 9 minutos de live. Tá. Eu queria falar mais uma coisa, trazer mais uma questão para ti, assim. É, a gente já falou que né, que se você decidiu, baseado, né, considerando tudo isso que a gente falou, né, de que eu vou fazer um desmame porque eu, como mãe, decidi que esse é o ponto para mim e que eu tô satisfeita com o jeito que essa amamentação aconteceu e agora eu vou conduzir essa relação para o fim. A gente sabe que isso já não vai ser um desmame guiado pela criança, é um desmame guiado pela mãe.
E minha pergunta é, eu vejo muito hoje em dia falar de limitação de demanda. Uhum. Tem alguma recomendação, tipo, essa limitação de demanda, ela pode vir a partir de que momento? Como que ela pode acontecer? O que é uma Tá. limitação de demanda? A limitação da demanda é o adulto guiar quando esse bebê vai mamar por conta de várias necessidades, Pamela. Uhum, No mundo perfeito, né, de uma mãe que não precisa ir trabalhar ou que pode levar o seu bebê, isso não vai acontecer. Porque ela vai estar com essa criança o tempo todo. Mas é uhum. natural a limitação da demanda acontecer quando a mãe volta ao trabalho. Aquilo que a E gente falou, da aí, história de vida de cada exato, grupo, né? Cada dupla, exato. cada mãe, cada bebê. Exato. A Vitória tá falando aqui em casa tem bico, peito e comida. Isso quer dizer que o desmame natural vem mais cedo? Vi, não tem como dizer sem acompanhar o histórico de vocês. Né? Eu sei que você tá falando das suas sobrinhas gêmeas. A Vitória tem duas menininhas de sobrinha que ela ajuda a mãe a cuidar. Uhum. E por serem gêmeas, naturalmente se entende que os bebês não. A mãe não Vão vai dar conta junto. de fazer. Né? E isso é uma questão cultural, gente. Não é porque os médicos são sacanas e não querem nos ajudar. Existe aí todo um contexto também, né? Uma necessidade de peso na balança, uma necessidade de atender choro. Então, cada caso é um caso, mas num gráfico, naturalmente, se há inserção de bicos artificiais, tendenciosamente essa amamentação ela pode ser um pouco mais curta. Não Uhum. necessariamente vai acabar com 6 meses, mas tem uma tendência a não chegar aos 2 anos, que é a É, preconização. é legal você falar isso, que eu vejo muita gente falando assim, ah, mas eu dei chupeta e mamadeira e minha filha continua mamando. Então esse Ah, negócio de confusão de bico é besteira. pois é, mas Gente, de todas. Ó, eu sou conselheira em amamentação há 5 anos. Em 5 anos, eu só conheço duas. Eu já atendi mais de 300 pessoas. não, quando minha filha emagreceu, enfim, não vou contar aqui minha relação de amamentação, mas eu dei mamadeira com um complemento. Dos 20 dias aos 6 meses, 2 vezes ao dia, depois passou uma vez ao dia só. E ela não desmamou, né? Ou pelo menos não naquele momento, né? Eu consegui manter a amamentação no meu peito. Mas eu fazia isso tendo aqui na minha cabeça a razão me falando que aquilo podia acontecer. E por mais que não tivesse acontecido, eu acho que assim, quando a gente fala, a gente está falando de evidência científica. Exato. Existe lá uma curva onde mostra que tem uma Mostra probabilidade grande disso de acontecer. acontecer. Claro que vai ter alguns casos onde isso não vai acontecer, não é 100%. E Mas o é que não quer assim, dizer gente. que isso não seja um fato. Tá, e é assim, quem tem peito em livre demanda não vai precisar da chupeta. A gente não tá aqui para demonizar a chupeta, a mamadeira, a fórmula, tá? Essas ferramentas elas existem para atender necessidades específicas. Uhum, O que eu quero que as pessoas entendam é que cada um pode escolher o que bem entender. Eu chego num atendimento de amamentação e se eu vejo uma chupeta, eu não vou levar a chupeta embora. Eu ainda brinco que vou levar. Adoraria levar, mas eu não sou sádica. Por sim. quê? Porque eu não vou ficar lá 24 horas. Eu não vou poder ajudar essa família 24 horas. A única Uhum. coisa que eu peço, enquanto a amamentação não estiver estabelecida, por favor, não insira nenhum bico artificial, porque isso pode ser um problema para aquela mãe que está com dificuldade. Apesar de que, né, Nath, a confusão ela pode acontecer a qualquer momento, a confusão de bicos, né? Eu Gente, vejo o muito Code criança quando vai começar a tomar água e aí começa a dão meter o água ou bico, dão suco ou seio na qualquer coisa. mãe, Uhum, tá? O Code está com 3 anos, há 6, 7 meses a gente inseriu a mamadeira por conta das noites fora de casa, né? uhum. Nas primeiras semanas, a pega dele mudou completamente. E aí é bebê que morde, né? É bebê que Sabe? começa A a pega ter dele ficou comportamento. muito diferente. E aí eu fui Uhum. ajustando, porque eu já sei o que tem que fazer, mas e a família que não sabe? E a mulher Claro. que não tem Uhum. essa orientação? Então, existe a necessidade da família para que esse bebê não chore, e criança chora, Uhum. a gente vai respeitar a escolha de cada um. Mas o Claro. que eu preciso, e assim, o que eu falo para todo mundo, sem medo de estar sendo taxada de xiita, inclusive,
Escolha. Mas escolha com informação. Isso, exato. É isso. Decida com informação e assuma que você fez isso sem, olha, sem necessidade nenhuma de ser culpado. Uhum. O filho é seu, o parto foi seu, a barriga foi sua, é você quem troca a fralda, é você quem fica 24 horas lidando com essa criança e ninguém tem o direito de vir e dizer pra você que você não fez uma boa escolha. Mas seja responsável por ela, eu acho, né? Exato. Por essa escolha. Por todas elas. Eu escolhi. E se alguém tem alguma coisa contra isso, vai tomar um café, porque eu não tô aqui pra ficar dando explicação pra você. Perfeito. Eu queria tocar num ponto rapidinho, só para deixar registrado aqui, porque é uma coisa que eu acho bem importante, que eu tenho certeza que boa parte das mulheres que amamentam não sabe, assim como eu não sabia há pouco tempo. E eu vou só deixar aqui para as pessoas poderem buscar isso fora, depois que não dá tempo da gente falar, a gente pode até voltar em outro dia para falar. Que é falar sobre perturbação da amamentação, que é uma coisa que eu entrei em contato há pouco tempo, e eu achei, assim, me surpreendeu, assim, nem sabia que aquilo existia. Como fez ressonância em você, né? Fez ressonância em mim, eu acho importante falar. E o que que é isso? Muitas mulheres, às vezes, estão ali. Geralmente acontece quando o bebê, a criança já tá maior, tá? Mas não é sinal de que isso vai acontecer nesse momento. Pode acontecer a qualquer momento. E a mulher, ela, vai fechar o tempo, o que eu tenho que fazer? A gente salva e a gente pode voltar numa outra em seguida. É você quem sabe. Tá, e como é que eu faço pra salvar? Deixa eu ver aqui. Adorei. Então, gente, eu vou salvar e já volto, tá? Pra contar o resto. Daqui a pouco.